Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo aqui na Bitcom TV, a TV oficial do Campeonato Gaúcho de Rugby 2017. Estamos ao vivo diretamente de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no estádio Montanha dos Vinhedos, para acompanhar o jogo de Farrapos e Santa Maria na categoria juvenil. Fique agora com comentários de Gia Bistrotti e também narração de André Fontana. Bom jogo a todos! Uma excelente tarde de sábado a você ligado na Bitcom TV. Falamos ao vivo do Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. É o início da transmissão do Campeonato Gaúcho de Rugby. A Bitcom TV firmou parceria com a Federação Gaúcha de Rugby. Ontem à noite tivemos um evento lá em Caxias do Sul, onde foi assinado o contrato para a transmissão por 5 anos desta importante competição do esporte no Rio Grande do Sul. Este sábado, 11 de março, marca a abertura do Campeonato Gaúcho de Rugby 2017. 6 equipes disputam o título da competição. O Farrapos de Bento Gonçalves, atual campeão, foi a equipe que conquistou o título no ano passado, Farrapos, e que hoje enfrenta o time do Universitário de Santa Maria. O Universitário de Santa Maria que vai estreando na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Também temos a participação do San Diego, do Brumers, do Charrua e do SC Rugby, equipe de Caxias do Sul. Estes 6 times começam a partir de hoje, sábado 11 de março, a correr atrás do título do Campeonato Gaúcho de Rugby. As rodadas que terão transmissão ao vivo da Bitcom TV pela internet ocorrem nos dias 25 de março, a segunda rodada, no dia 22 de abril, a terceira, 6 de maio, a quarta rodada e depois a quinta rodada no dia 20 de maio, quando teremos o término da fase classificatória. E aí a fase decisiva no dia 3 de junho e depois a grande decisão no dia 17 de junho. Você é convidado a estar conosco, a acompanhar o Campeonato Gaúcho de Rugby. Às 3 horas vai ocorrer o jogo dos times adultos do Farrapos e do Universitário de Santa Maria. Agora, daqui a pouquinho, as equipes já se preparando para iniciar a partida. É jogo válido pela categoria juvenil. Menores de 19 anos, são atletas entre 16 e 19 anos que estarão entrando em campo. A transmissão da Bitcom TV no Campeonato Gaúcho de Rugby conta com um convidado especial, é o presidente da Federação Gaúcha de Rugby, Jean Bistrotti. Muito boa tarde, Jean. Qual a sua expectativa para o início do Campeonato Gaúcho de Rugby 2017? Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Boa tarde, André, desculpe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro é um prazer ter a Bitcom conosco esse ano. Acho que vai ser um marco aí na história do rugby gaúcho e um grande passo à frente. A expectativa hoje é a gente ver como é que se apresenta principalmente o Santa Maria, né, que é o time que sobe da segunda divisão e que tem esse desafio aí não só de enfrentar o Farrapos, que é o campeão gaúcho, mas também de apresentar suas categorias de base, M19, no jogo que nós vamos ver agora. Tá certo, o Jean vai participar conosco para familiarizar você com as regras deste esporte. O rugby é um esporte de origem inglesa, criado ainda no século XIX, por volta de 1850, e que está cada vez mais se popularizando no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ao longo das nossas transmissões você vai ficar por dentro das regras, enfim, de todos os detalhes deste esporte. Vou passar a escalação das equipes, que o jogo vai começar dentro de instantes. O árbitro Marcelo Poleto de Oliveira já está ali no centro do gramado, vai ser dada a saída. O Farrapos está jogando. O Farrapos está jogando com o Alex. Aliás, o Alex é reserva, né? O time do Farrapos tem então o Cristiano Pimentel, o Guilherme Lovato, o Guilherme Vitor dos Santos Martins, o Cauã Vidal Ribeiro, Lucas da Rosa, Matheus Francisco Ricci, Matheus Alexandre Menezes de Almeida, Murilo Lazarotti Bonesso, Natan dos Santos, Rafael da Silva e ainda Robson Faki e o Gabriel Santos, esses os jogadores titulares do Farrapos, que tem como reservas o Alexandro da Silva, o Emanuel Silva e o Matheus Corte. Esse é o time do Farrapos, que está de verde aqui no lado esquerdo do seu vídeo.
No lado direito, o Universitário de Santa Maria de azul está jogando com Bernardo Cardoso, Daniel de Matos, Jonathan de Moraes, Eliezer Alves de Cristo, Emanuel Soares, Felipe Granzotto, Guilherme Bandeira, Luiz Felipe Carvalho, Vitor Porto, Wesley de Souza Hopke e ainda o Matheus Nogueira Stein. Como reservas, o Universitário de Santa Maria tem o João Vitor Lopes, o Luiz Fernando de Castro, esses os reservas do time do Universitário de Santa Maria, que eu repito, está de azul. As duas equipes então começando uma disputa acirrada de bola. A gente ao longo da transmissão vai passar os detalhes desta partida do esporte, mas importante, né, Jean, é destacar já de saída para o nosso telespectador, o principal objetivo do rugby é chegar com a bola até a linha de fundo adversária e fazer o trying, que vale 5 pontos. Explique um pouquinho esse principal objetivo do esporte. Perfeito, André. O objetivo do rugby é o time conseguir chegar na linha, no in-goal, que é onde está chegando o número 14. Ó, a gente teve aí ele pisou na linha de lateral, então a jogada parou. Mas o objetivo é chegar no final do campo do adversário, numa área chamada in-goal, que fica atrás do H, e apoiar a bola no chão. No rugby é necessário que haja um contato bola, chão e jogador, portador da bola, para que o try seja válido. Esse try vale 5 pontos. Tá certo. E após fazer o try de 5 pontos, né, o time ainda tem uma espécie de bonificação, né, a possibilidade de chutar a bola e fazer mais 2 pontos, é isso? Exatamente. Após o try, o time que marcou a pontuação, ele tem direito a um chute de bonificação em uma linha perpendicular ao local onde a bola foi apoiada no in-goal. E se ele acertar esse chute, ele marca mais 2 pontos. Tá certo. Esse é o Jean Bistrotti, presidente da Federação Gaúcha de Rugby e convidado especial da Bitcom TV para familiarizá-lo com este esporte. Você acompanhando a partida válida pela categoria juvenil, menores de 19 anos, entre o Farrapos de Bento Gonçalves e o Universitário de Santa Maria. São 6 equipes que disputam o gauchão de rugby, 2 da Serra, né? Além do Farrapos aqui de Bento, nós temos o SC Rugby de Caxias. O Universitário é de Santa Maria, o Charrua e o São Diego são de Porto Alegre, né? Exatamente, Charrua e São Diego são os representantes de Porto Alegre. E o Brumers de Novo Hamburgo. Brumers tem sede em Novo Hamburgo, perfeito. Esses então os municípios envolvidos no Campeonato Gaúcho de Rugby da primeira divisão neste ano de 2017. Porto Alegre com 2 equipes, Caxias, Bento, Santa Maria e Novo Hamburgo. Jogo bastante disputado aí neste começo, já. A gente tem um jogo onde a posse de bola está basicamente com o Farrapos tem mantido a posse de bola, mas a defesa do Universitário tem se comportado muito bem. Agora a gente tem um Nocon, né? A bola foi projetada para frente pelo jogador do Santa Maria, desculpe. Então a gente vai ter a disputa de um scrum com posse de bola para o Farrapos. O jogo até agora tem posse do Farrapos, mas uma defesa bastante sólida do Santa Maria. Tá certo. Importante, né, esse aspecto do rugby, que existe uma espécie de linha imaginária da bola, né? A bola sempre tem que ser, não pode ir para frente, né? Os passes têm que ser para trás dessa linha imaginária da bola, Gia. Exatamente, para dificultar um pouquinho mais o jogo, né, a bola não pode ser projetada para frente. Então qualquer bola que porventura seja solta por um jogador e se projete para frente, ou um passe que seja feito para frente, gera uma infração menor que acaba gerando o scrum, essa formação que a gente está vendo agora. Essa formação do scrum é uma disputa pela bola. A formação do scrum é uma disputa pela bola, porque o Nocon ou o passe para frente ele é uma infração menor. Então a bola volta a jogo numa disputa de força para ver qual o time que consegue manter a posse dela. Tá certo, esses os comentários do presidente da Federação Gaúcha de Rugby na transmissão da Bitcom TV, o Jean Bistrotti. O time do Farrapos vai pertinho aí de conseguir um try, se aproximando, né, da linha de pontuação. Vai dominando até agora as ações a equipe do Farrapos aqui de Bento Gonçalves. Farrapos procurando um jogo de base agora, André. Procurando um jogo na força, tentando entrar e é try. É try do Farrapos. Marcou o try, já então consegue os primeiros 5 pontos a equipe de Bento Gonçalves. E agora então tem esse chute, né? Que poderá, caso passe entre as traves, mais 2 pontos. Perfeito, o Farrapos fez 5 pontos, o try, pelo que eu vejo daqui, foi do Cristiano Pimel.
se não me engano é o capitão do Farrapos, e agora o Farrapos tem o direito ao chute de bonificação aí para tentar converter mais 2 pontos. Como tu explicava, o jogador ele pode colocar a bola onde ele quiser na perpendicular da linha de fundo. Exatamente, numa linha perpendicular ao local onde a bola foi apoiada no in-goal, ele pode se afastar do... Consegue mais 2 pontos. Não. Não? Foi por fora? Foi por fora, foi pelo lado de lá. Foi por fora. Ele pode se afastar da linha de in-goal para melhorar o ângulo do chute. Ele tem que chutar no mínimo a 5 metros de distância do in-goal, mas a partir daí ele pode se afastar o quanto ele quiser para trás. Tá certo. Então ele acabou errando o chute. Tem 5-0 Farrapos contra o Universitário de Santa Maria. Jogo válido pela categoria juvenil, é o Campeonato Gaúcho de Rugby na Bitcom TV. Agora então a equipe do Universitário de Santa Maria vai ter a saída. Farrapos vai vencendo por 5-0. Então, André, só para a gente entender que um dos princípios básicos do rugby é a disputa pela bola, né? Então toda vez que o jogo vai iniciar, seja no kickoff ou seja depois de uma pontuação, esse jogo inicia com um chute de uma equipe em direção ao campo da outra para que haja uma disputa por essa bola no ar. Tudo no rugby é muito tentado, o esporte é muito pensado para que haja disputa pela posse de bola o tempo inteiro. Tá certo. Para a gente falar um pouquinho da situação assim, da criação do rugby, a sua semelhança com o futebol americano, as diferenças. Também eu estive fazendo uma pesquisa, né? O rugby, que é um esporte inglês, assim como o futebol também é um esporte inglês, e algumas teorias, estudiosos apontam para que o rugby teria surgido a partir do futebol mesmo hoje. É por aí? Como é que funciona? A origem 100% correta do rugby ela é meio que desconhecida, né? Tem uma história, um mito de que um jogador chamado William Webb Ellis, durante uma partida de futebol na escola de rugby, uma cidade inglesa, teria pegado a bola com as mãos e corrido até o final do campo, e daí se deu origem ao esporte rugby. Não é confirmado isso, né? Mas de qualquer forma a taça do mundo de rugby, da Copa do Mundo, se chama Webb Ellis por causa desse rapaz. Mas o fato é que existia na Inglaterra uma série de jogos diversos com bola, né, com as mãos e com os pés, e em determinado momento foi padronizado. Olha aí. Olha aí, o Universitário, uma bonita arrancada do camisa 25, o Eliezer, né? Mas depois foi interceptado. Agora quem arranca é o camisa 12 do Farrapos e vai fazer o try, hein? Uma bela recuperação de bola do Farrapos após o tackle. O camisa número 12 conseguiu correr sozinho pela ponta e acaba convertendo mais um try para o Farrapos. O Murilo Bonesso, camisa 12 do Farrapos. O garoto disparou muita velocidade do Murilo nesse lance, na recuperação de bola do Farrapos. Conseguiu o try e agora tem o chute de bonificação. Quem vai bater é o camisa 10, né? O Lucas. Que o Farrapos, que já tem 10 pontos, caso converta, uma boa posição, né, para o camisa 10 bater. Caso converta, vai chegar a 12 pontos a equipe de Bento Gonçalves. Uma ótima posição, André. Aí, converteu o chute. Como a gente falava antes, né, como o chute tem que ser perpendicular ao local onde a bola foi apoiada, os jogadores sempre que possível procuram, antes de apoiar a bola no in-goal adversário, procuram se aproximar do H a fim de facilitar a vida do chutador que vai converter os 2 pontos depois. Foi o que fez o Murilo, né? Exatamente. Ele deu uma arrancada bonita na recuperação de bola do Farrapos, conseguiu então buscar um ponto mais apropriado na linha de in-goal, e aí o Lucas, né, camisa 10, converteu o chute de bonificação, e agora o Farrapos tem 12-0 contra o Universitário. A gente está aqui bem ao lado, né, da torcida do Universitário. O pessoal veio de Santa Maria num bom número, né, prestigiando a estreia aí da equipe na primeira divisão. Então, retomando, né, a gente falava da história, do início do rugby, né, quando fomos interrompidos por esse bonito lance da partida. André, o que se sabe de fato é que em determinado momento as leis utilizadas na escola de rugby foram determinadas como as padrão para esse esporte, e aí o rugby tomou forma, né?
Por algum tempo o rugby foi gerenciado pela Confederação Inglesa de Futebol. Eram esportes que tinham o mesmo órgão aí gerenciando, e ao longo do tempo ele foi tomando a autonomia, tomando sua própria identidade, e hoje é um esporte completamente separado do futebol, o soccer, né? Sim, sim. E com relação ao futebol americano, qual é que é a principal diferença do rugby para o futebol americano? Bom, eu costumo dizer que a grande diferença do rugby para o futebol americano é o dinamismo, né? O futebol americano é um jogo disputado em jogadas, né? Em tentativas de ganhar 10 jardas, enquanto o rugby é um esporte mais dinâmico, onde a bola está viva o tempo inteiro. Eu diria que o futebol americano é um esporte muito mais tático, enquanto o rugby é um esporte mais estratégico, né? O longo prazo durante a partida tem mais relevância durante uma partida. Enquanto o futebol americano tem aquela tática jogada a jogada, é uma coisa mais... cada jogada importa mais, né? Tá certo. Vale a gente mencionar, né? A gente tem a presença aqui no estádio de uma ambulância, né? Muitas lesões aí nos jogos de rugby, o pessoal se machuca muito. Como é que funciona isso, Gê? Isso é interessante, né? É um esporte que tem o contato como parte do esporte, e a gente acaba achando que o pessoal se machuca bastante. A verdade é que todo mundo se machuca no sentido de levar algumas pancadas e de ter alguns hematomas, mas machucado de verdade, lesão, elas são bastante raras. Tem alguns estudos, inclusive, principalmente na Europa, onde o rugby é maior, que relacionam o percentual de lesões no futebol e no rugby, e por incrível que pareça, as lesões no rugby são muito menos comuns do que no futebol. Mas de qualquer forma é um esporte de contato, então a gente tem como regra para qualquer campeonato oficial da federação ou da Confederação Brasileira que haja um médico e uma ambulância em campo para garantir o bem-estar dos jogadores. Como é no futebol também, né? Exatamente. As competições oficiais aí tem a presença da ambulância. De bastante contato o rugby, mas a gente nota que também é um esporte de leal, né? Os jogadores respeitam as regras e a lealdade é importante, né? Entre os atletas. Com certeza, André. E se a gente for olhar para o pessoal que joga o rugby adulto, são 30 jogadores em campo e a média de peso deles são 100 quilos, né? Se o pessoal não tiver respeito e não tiver lealdade, tem tudo para virar uma bagunça. Então esse valor dentro do rugby tem que ser muito respeitado e tem que ser muito levado à frente, porque senão não tem como ele existir como um esporte. Tá certo, é importante isso, né? Os jogadores se respeitarem, né? Afinal, são aí desportistas, atletas, sempre na prática de um esporte, o que é muito saudável. A equipe do Farrapos, que tem o domínio das ações até o momento, vai vencendo por 12-0 neste primeiro tempo. São 2 tempos de 20 minutos, né? Uma vez que as equipes estão jogando com 12 atletas, né, Giaco? O número que a gente vê geralmente é 14, né? 15, André. Atletas. Mas o que acontece aqui é o seguinte, essa é uma preliminar, né? E a federação tem o requisito das equipes jogarem juvenil e jogarem intermédia para poder desenvolver essas categorias nos clubes. E alguns clubes têm mais dificuldade do que outros, seja por localização, seja pelo tempo que tem de vida. Opa! Conseguiu o try. Mais um try do Farrapos com o número 3. Mais um try do time do Farrapos de Bento Gonçalves, marcado pelo camisa número 3, o Matheus Risse. Matheus conseguiu então chegar na linha de gol, né? E fez mais um try para o Farrapos, que com isso já tem 17-0 nesta primeira etapa. A equipe agora vai para o chute de bonificação. É sempre o camisa 10, né? O Lucas, que dá esse chute. Geralmente a equipe possui, né, um atleta que ele é mais, vamos dizer assim, especialista nesses chutes, Diogo. Gia. Imagina. Em geral, André, existe em campo 1 ou 2 jogadores que têm uma técnica de chute melhor. É muito comum no rugby que o camisa número 10, que é o jogador que joga na posição de abertura, é o jogador que arma as jogadas, que ele seja um chutador também. A gente vê muitos camisas número 10 e camisas número 15 sendo chutadores nas equipes, é bem natural. Até porque durante o jogo aberto, durante os passes de bola, quando uma equipe decide chutar para frente, geralmente são esses 2 jogadores que também têm essa opção de tentar aliviar a pressão chutando para frente ou etc. Pegou na trave. A gente tem o pessoal aí
da televisão que costuma brincar que chute de rugby quando pega na trave devia valer 4 pontos. Porque é mais difícil do que acertar, né? Devia valer muito, né? Porque conseguiu acertar a baliza. O Lucas não converteu, então o chute de bonificação segue 17-0 para o Farrapos diante do Universitário de Santa Maria. É jogo do Campeonato Gaúcho de Rugby, categoria juvenil. Daqui a pouquinho tem o confronto adulto, o Farrapos contra o Universitário. Hoje pela manhã já tivemos jogo da intermédia aqui na montanha, Jean. Sim, hoje pela manhã, o primeiro jogo preliminar foi o jogo da intermédia, é uma categoria para desenvolvimento das equipes, né? Para que jogadores que não tenham ainda um nível ou que não sejam selecionados para o jogo principal possam entrar em campo, possam se divertir e possam se desenvolver. Tivemos hoje pela manhã o primeiro jogo dessas duas equipes no campeonato. Farrapos venceu. Farrapos venceu por 56-5. O que demonstra aí a diferença que a gente tem entre as equipes, não uma questão técnica, mas a diferença de maturidade de tempo, né? Sim. O tempo que cada equipe tem já jogando. O Farrapos joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Sim. E o Universitário tem um bom projeto, tá melhorando muito, mas ainda está chegando na primeira divisão do Campeonato Gaúcho esse ano. Sim. Então é natural que, principalmente nas categorias de desenvolvimento, ele ainda esteja alguns passos abaixo do Farrapos. Com certeza, o Farrapos é uma equipe muito qualificada, é o atual campeão gaúcho adulto em 2016 e, inclusive, conseguiu o Farrapos ano passado uma campanha brilhante, né? Citar aqui, por exemplo, contra o Brumers, primeira rodada 103-0, depois 61-16 contra o Centauros, depois 25-8 contra o San Diego, 79-0 no confronto contra chamado de Serra também, né, no ano passado, principalmente, né, o time de Caxias. Aí depois na quinta rodada o Farrapos fez 28-21 no Charrua. Depois, novamente, nas semifinais, enfrentou o time de Caxias e ganhou por 41-7. E aí, na decisão, 17-13 contra o San Diego. Uma campanha muito boa do Farrapos, atual campeão gaúcho de rugby. Tu acreditas que o Farrapos entra como favorito para esse ano, Jean, ou alguma outra equipe poderá, quem sabe, ficar com o título? O Farrapos é favorito? Não tem dúvida nenhuma, o Farrapos é o time a ser batido no Rio Grande do Sul. Vem para 2017 muito forte, eu acho que teve um ano de 2016 fantástico, não só no Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Nacional, onde teve sua melhor classificação ao final do campeonato, ficou em quarto no Brasileiro. Colocado. E vem para 2017 como o time a ser batido, né? A gente tem aí os outros dois contenders, vamos dizer assim, que seriam o San Diego e o Charrua. Acho que o San Diego tem feito um trabalho muito forte no início de temporada e vem com muita vontade de tirar esse título do Farrapos, até porque teve uma final muito apertada ano passado. Se eu tivesse que apostar em alguém que possa tirar esse título do Farrapos, nesse momento seria o San Diego. Mas o Charrua não pode ser tirado dessa possibilidade. Acho que o Charrua tem todas as possibilidades de chegar na final também. E acredito que os outros... A quarta posição é uma disputa nesse momento, acredito que entre o Santa Maria e o Serra, ou o SC Rugby Clube agora, de Caxias do Sul. E o Brumers entra aí... o menos acreditado deles. O que não significa que não possa fazer uma boa campanha, mas acho que é um time que está se reestruturando e que para esse ano não deve oferecer grandes chances de bater os demais, né? Disputar o título fica difícil, então, para o Brumers. Eu acho que o título fica entre Farrapos, San Diego e Charrua, com o favoritismo total do Farrapos e com o San Diego um passinho à frente do Charrua nesse momento. O Charrua está jogando hoje, né, contra o SC Rugby de Caxias, lá em Porto Alegre, esse jogo, correto? Lá em Porto Alegre, não me recordo se às 14h30 ou se às 15 horas começa o jogo lá. Charrua primeira rodada. E SC Rugby de Caxias. O San Diego e Brumers ficou pro outro final de semana. Foi adiado. San Diego e Brumers jogam no próximo sábado. Dia 18. Dia 18 em Gravataí é o jogo. Vai para Gravataí. Tá certo. Esses então os confrontos da primeira rodada aqui em Bento Gonçalves, Farrapos e Universitário de Santa Maria. E aí os times de Porto Alegre, o Charrua jogando hoje contra o SC Rugby de Caxias do Sul e o San Diego jogando no próximo sábado, dia 18, diante do Brumers de Novo Hamburgo. Primeira rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby, competição que você vai acompanhar ao vivo
pela Bitcom TV. Olha o camisa 8 aí do Universitário dando uma bonita arrancada, mas foi interceptado pela equipe do Farrapos. Tem uma marcação muito firme a equipe aqui de Bento Gonçalves, que, como explicou o Jean, então é um dos times mais desenvolvidos, né, aqui do Rio Grande do Sul. Farrapos, atual campeão gaúcho, 4º colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. É o time a ser batido. Até gostaria de pegar esse gancho aí, Jean, para que tu falasse um pouquinho de como que começou o rugby no Rio Grande do Sul, há quantos anos nós temos o Campeonato Gaúcho, a federação, como é que iniciou. Eu sei que o Farrapos é um dos pioneiros, né, do rugby no estado, mas como é que começou esse esporte aqui no Rio Grande do Sul? O rugby começou a ser jogado no Rio Grande do Sul pelo Charrua, né? O Charrua é o primeiro clube de rugby do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi criado por alguns amigos aí que já tinham experiência em outros locais. A gente tem como alguns dos fundadores o Martim Castilho, que é um argentino que mora em Porto Alegre, o Nilson Taminato, um paulista que mora em Porto Alegre, também jogava no Rio Branco, lá em São Paulo. E temos o Diego Dias, que é o fundador do San Diego, que acabou tendo um racha aí com o Charrua e surgiu o segundo clube de Porto Alegre. À exceção desses dois clubes, logo na sequência surgiu o Serra, em Caxias do Sul. O Serra tem 11 anos, se não me engano. O Charrua está completando 16, se não me engano também. E o Farrapos surgiu a partir do Serra. Jogadores aqui de Bento Gonçalves que tinham interesse em jogar rugby acabaram jogavam em Caxias junto com eles, e chegou um momento onde tinha gente o suficiente para trazer o esporte para cá. Começaram o Farrapos e tiveram um grande sucesso. Eu acho que, na minha opinião particular, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, do Farrapos é que o Farrapos já começou desde o início pensando em qualificação técnica. Então foi o primeiro clube do Rio Grande do Sul a trazer de fora um treinador. O Carlitos Baldassari, um uruguaio que jogou Copa do Mundo pela seleção uruguaia, foi buscado lá em Montevidéu para vir para Bento Gonçalves começar a desenvolver a equipe aqui. Eu acho que foi, desde o início, o porquê que o Farrapos deu tão certo. Tá certo. Isso em que ano que começou o rugby aqui? Quando que lá, por exemplo, o pessoal do Charrua aí, que foi o primeiro clube, que ano que eles começaram? O Charrua está fazendo 16 anos agora, se não me engano começou em 2001. E o Campeonato Gaúcho? O Campeonato Gaúcho foi disputado pela primeira vez há 11 anos atrás. Isso nos dá 2006, é isso? 2006. Com o Charrua, na época se jogava Tenaside, né? Uma modalidade com 10 jogadores para cada lado, porque ainda não tinha maturidade para jogar com 15. O Charrua ganhou os 2 primeiros campeonatos, o San Diego depois ganhou os 2 seguintes, e a partir daí a gente tem uma hegemonia do Farrapos no Campeonato Gaúcho nos últimos 7 anos, levando o título. Quer dizer que o Farrapos então é heptacampeão, 7 anos consecutivos. O Farrapos busca o octacampeonato esse ano. E, como dissemos antes, é o favorito para levar esse campeonato. Vamos ver se o resto do pessoal aí consegue botar água nesse chope. Tá certo. E na segunda divisão nós temos quantas equipes? Na segunda divisão esse ano a gente vai jogar com 7 equipes. A segunda divisão é um pouquinho mais espalhada geograficamente. Então a gente tem clubes de Passo Fundo, a gente tem até um clube do Chuí, né, no extremo sul do Brasil. Temos clubes de Estrela, São Leopoldo, Guaíba, Porto Alegre, e eu esqueci alguém. Eu esqueci um clube, eu não estou conseguindo me lembrar agora quem é. Pelotas. Temos um clube em Pelotas. São as 7 localidades que tem clubes na segunda divisão. Então já dá para perceber que o rugby está presente em praticamente todas as regiões gaúchas, né? Desde o Chuí até aí Passo Fundo, e aqui na Serra também, né, com 2 equipes. Então quer dizer que o rugby aos poucos começa a cada vez mais se popularizar no Rio Grande do Sul. Sim, a gente tem uma concentração maior na região da Serra aqui de Caxias, Bento, e na região metropolitana de Porto Alegre, mas aos poucos a gente vai chegando em locais mais distantes, né? Hoje não são clubes ainda, mas são grupos de pessoas tentando montar times, tentando montar clubes. A gente tem clubes já em Uruguaiana, a gente tem gente em Erechim tentando organizar um clube, a gente tem gente em Dom Pedrito. Então tem em todas as regiões do Rio Grande do Sul, há iniciativas buscando qualificar e aumentar o número de praticantes do esporte. Muito bem, a gente está no intervalo, né? O primeiro tempo então terminou
com o placar de 17-0 para o Farrapos, diante do Universitário de Santa Maria. Agora o intervalo, são 2 tempos de 20 minutos, tem acréscimo, como é que funciona a marcação do tempo no rugby? Interessante, o rugby não tem acréscimos, né? O tempo é corrido, quando chega no final o jogo acaba. Porém, o jogo só acaba em algumas situações. Se a bola, numa infração menor, a gente falava em infrações antes, então numa infração menor, se uma bola sai pela linha de lateral, se há um knock-on, se há um passe para frente, o jogo pode acabar. Do contrário, o árbitro tem que deixar a bola rolar até que uma infração desse tipo aconteça ou uma pontuação. Se acontece um pênalti, que é uma infração maior, é uma infração como um tackle alto, que é um tackle perigoso, o jogo continua. Então, um jogo pode se estender 5, 10, 8 minutos depois do tempo regulamentar? Pode. É raro? Mas pode, desde que não haja uma infração menor que faça com que o jogo seja cortado. Interessante esse aspecto, né? Quer dizer que quando dá aí os 20 minutos, caso a bola siga em disputa, sem nenhuma penalidade, sem nenhuma falta, o jogo vai seguindo até que haja algum lance que ocasione alguma interrupção. O jogo está 17-0 para o Farrapos diante do Universitário de Santa Maria. A equipe do Farrapos que teve aí o domínio das ações nesse primeiro tempo. O aspecto interessante, né, para a gente também ir aos poucos, vamos dizer assim, claro que o público sintonizado na Bitcom TV já é um público mais familiarizado com o esporte, né, mas com certeza que tem pessoas que vão simpatizar, vão gostar do rugby, poderão gostar do rugby a partir da nossa transmissão, e é um dos objetivos, né, dessa transmissão, a popularização do esporte. Então acho que é interessante a gente ser bem didático nessas primeiras transmissões. Daí eu vou te questionar o seguinte, né? No futebol nós temos ali zagueiro, lateral, o volante, o ponteiro, o centroavante. Como é que são essas posições no rugby? Como é que a gente denomina assim, cada atleta tem uma função, tem o defensor, tem o atacante, como é que funciona? Bom, no rugby todo mundo faz tudo, geralmente, né? Mas existem posições sim. O rugby se joga com 15 jogadores e em geral não, né? E existem 8 jogadores chamados os avançados e 7 jogadores chamados os linhas ou os 3/4, depende de quem está chamando aí, mas a gente pode chamar de 3/4. Os avançados geralmente são jogadores mais pesados, são jogadores que participam mais do contato, são os jogadores que formam o scrum. Os 3/4 são os jogadores que participam mais do jogo corrido. São os jogadores que recebem bola, que fazem passes e que disparam principalmente pelas laterais. Magros. São mais magros, geralmente, são muito mais rápidos. Aqui o do Universitário aqui. Por exemplo, esse jogador que está aqui na ponta, ele provavelmente joga de ponta, que é uma das posições de 3/4. Dentro desses dois grupos, existem as posições, né? Você tem no rugby, geralmente se joga sempre com as camisas de 1 a 15, e você vai ter o número 1, 2 e 3 sendo a primeira linha do scrum. Esses jogadores geralmente são os jogadores mais pesados do time. Eles são jogadores não tão altos, então jogadores com muito porte físico e com capacidade de contato. Você tem os jogadores 4 e 5, que nós chamamos de segundas linhas no scrum. São jogadores geralmente mais altos e também muito fortes. E aí vocês têm os jogadores 6, 7 e 8, que são a terceira linha do scrum. São jogadores que geralmente são pesados, mas também são rápidos, e eles são grandes tacleadores, eles participam muito do breakdown. O breakdown é o momento do jogo pós-tackle, né? Após um jogador ser derrubado no chão, a gente chama esse momento de breakdown. Eles são jogadores que estão sempre ali. São jogadores que cansam muito e que correm muito. Na linha, a gente tem as posições. O número 9, chamado Scrum Half, ou apenas Half, ou apenas 9, em português, que é o jogador responsável por coordenar a transição da bola entre os avançados, entre os rucks ou os scrums e a linha que vai tentar abrir essa bola para achar espaços para correr. O número 10 é o abertura, que é um jogador que arma a jogada da linha, que decide para quem que ele vai passar, se ele vai fazer uma jogada ensaiada, se ele vai simplesmente passar a bola para o lado para tentar achar um buraco. E aí você tem os jogadores número 12 e 13, chamados centros, que tem uma função muito parecida com a terceira linha, são jogadores grandes tacleadores, são jogadores que participam muito do breakdown. E essa numeração é certa, assim? Sempre eles usam essa numeração? Né? Em geral, sim. Não é obrigatório, não existe nenhuma lei do rugby que diga isso, não existe nenhum regulamento que diga isso, mas é uma tradição. Como no futebol, né? O centroavante geralmente é o 9, exatamente. O zagueiro central é o 13. Exatamente. Os jogadores... Quer dizer que então, assim, vamos pegar essa semelhança com o futebol, o 10 é o craque do time. O jogador... No rugby a gente não fala em craque, mas ele é um jogador geralmente
muito habilidoso. Ele é um jogador habilidoso porque ele tem que pensar muito rápido, é um jogador que tem que ser muito cerebral. Pensador. O 9 também. A diferença do 9 e do 10 talvez seja que o 9 tenha que ser um pouquinho mais elétrico. Ele é um jogador que ele é muito exposto ao contato com os avançados adversários. Então, além de ser cerebral, ele precisa ser muito elétrico. Essa formação aí, como chama essa formação? Esse é o Scrum. Esse é o Scrum que geralmente se joga com 8 jogadores. Aqui a gente está jogando uma partida com 12 jogadores para cada lado, então a gente não tem a terceira linha. Sim. Aqui Haveria mais uma terceira linha atrás, né? Exatamente, os jogadores de número 6, 7 e 8. E é uma disputa de força pela posse de bola. Aham. Essa formação é a formação mais característica do rugby. Mais característica. E talvez seja o momento mais legal do rugby para quem participa, para quem joga. Sim. E é uma formação que tem uma importância muito grande na moral das equipes, né? Porque é uma disputa de força. Então, se você está perdendo todos os seus scrums e se você está levando uma surra no scrum, a sua moral começa a baixar. Porque parece que o time adversário se agiganta sobre a sua frente, né? Sim, sem dúvida. E enquanto a formação tática, sistemas táticos, como é que funciona no rugby a questão tática? Então, como eu dizia antes, o rugby, em geral, os avançados jogam muito próximos, porque eles são os jogadores que fazem as fases, eles são os jogadores que buscam o contato. E aí você tem, do lado que não está acontecendo o jogo, por exemplo, agora nós temos um scrum. Os avançados estão do lado de lá do campo, do lado esquerdo do campo, pensando como se a gente fosse a equipe de Santa Maria, ok? Eles estão do lado esquerdo e a linha, os 3/4 vão se espalhar para o lado de cá. Por quê? Para abrir espaço. Então, como tem muitos jogadores acumulados daquele lado do campo de lá, se essa bola sai rápida para a linha e a linha faz um bom trabalho, ela tem mais facilidade de explorar o campo mais aberto do adversário. Essa é a tática básica, vamos dizer assim, a estratégia básica. Existem diversas variações e aí depende do nível de maturidade do time, do nível de maturidade do rugby que se joga. Mas esse é basicamente o que acontece, né? Os avançados se aglomeram de um lado, vão levando o jogo para aquele lado para abrir espaço para que em algum momento a bola venha para a linha e o campo esteja mais aberto para eles tentarem finalizar a pontuação. Não tem como no futebol 4-4-2, 4-3-3, não tem esses sistemas assim no rugby? Não tem esses sistemas, tem mais a estratégia de jogo. Se você tem, por exemplo, tem equipes que jogam um jogo mais fechado, um jogo mais procurando contato, um jogo mais ortodoxo, como a gente chama, e tem equipes que jogam um jogo mais aberto, procurando o jogo de mãos, né, que é o passe, procurando espaços, procurando ser mais rápidos. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, o Charrua é uma equipe que tem um histórico de jogar um jogo mais ortodoxo, um jogo mais de contato, um jogo mascado, como a gente fala, né, com bastante jogo de base. E a gente vai... O San Diego é um time que sempre teve uma característica de jogo mais aberto e hoje balanceia bem os dois. O Farrapos, quando começou, era um clube muito conhecido pelo seu jogo de forwards, seu jogo de avançados. Hoje o Farrapos está fazendo uma transição onde tem um jogo de mãos, um jogo aberto muito, muito forte também. Tá certo. Nem num caso assim de um atendimento ao atleta, o cronômetro para? Nesse momento o cronômetro para. Por que o cronômetro para nesse momento? Porque a gente teve que parar o jogo e um jogador está sendo atendido. Isso é interessante no rugby. Se durante o jogo a bola está em jogo e um jogador cai, o médico ou o fisioterapeuta da equipe ele é autorizado a entrar em campo para fazer o atendimento. Mesmo que o jogo continue. Agora, no momento que a bola para, o árbitro vai parar o relógio e vai chamar o médico para que o atendimento seja feito com mais calma. Muito bem. Este é o Jean Bistrotti, presidente da Federação Gaúcha de Rugby, convidado especial, comentarista da transmissão da Bitcom TV. Acompanhe os jogos do Campeonato Gaúcho de Rugby na Bitcom TV. Hoje é apenas a primeira rodada. Estamos vendo Farrapos e Universitário de Santa Maria, categoria juvenil, atletas entre 16 e 19 anos. O jogo que está 17-5 para o time do Farrapos. San Diego de Porto Alegre joga com o Brumers de Novo Hamburgo no próximo dia 18. A rodada hoje tem lá em Porto Alegre o confronto do Charrua contra o SC Rugby, equipe de Caxias do Sul. São 6 times que disputam o título da competição e você vai acompanhar tudo na Bitcom TV até o próximo dia 17 de junho. Repetir as datas das transmissões para você ficar ligado conosco. Hoje, depois no dia 25 de março, aí 22 de abril, 6 e 20 de maio, 3 e 17 de junho, essas as
datas das transmissões da Bitcom TV do Campeonato Gaúcho de Rugby. André, vamos mandar um abraço aqui para o Thiago Valtric de Caxias, que tá nos mandando aqui um comentário, elogiando a transmissão e muito feliz com essa novidade do Rugby Gaúcho. Legal, abração então como é o Thiago? O Thiago Valtric, jogador Thiago do SC. Valtric, jogador do SC Rugby de Caxias e que por acaso eu acho que não está disputando o jogo de hoje, então nos mandou uma mensagem aqui, está nos acompanhando na Bitcom TV elogiando a transmissão e muito feliz com essa novidade do Rugby Gaúcho. Valeu, obrigado ao Thiago e a você que está sintonizado conosco, curtindo Farrapos de Bento Gonçalves e Universitário de Santa Maria, Universitário que pela primeira vez disputa a primeira divisão. Tá aí o try do time de Bento do Farrapos. Murilo, camisa 12. Uma bonita arrancada do Murilo Bonesso, atleta do Farrapos. Fez o try, agora terá o chute de bonificação de uma posição bem favorável. Novamente, quem vai bater é o Lucas, o camisa 10. Caso consiga aí, o Farrapos já vai ter uma vantagem bem confortável, né? Já está com 22-5 e se converter o chute vai a 24 pontos. Dessa posição aí, sem vento, tá bem tranquilo para converter, né? É um chute fácil, mas eu já vi o Farrapos perdendo jogos com chutes assim aqui na montanha. Eu tava conversando com o jogador do Farrapos hoje antes do jogo e a montanha velha, como eles chamam aqui, ela tem uma característica interessante que o vento não aparece e de repente quando você está correndo em direção à bola aparece um vento que você não esperava. Uma rajadinha. Então ele fala que às vezes é perigoso e que é bom que se conheça bastante a montanha quando vai chutar aqui. Tá certo. Dessa vez ele converteu, né? Dessa vez ele conseguiu converter. Um bom chutador, o Lucas é um bom chutador. Bom chutador o Lucas. 24-5 pro Farrapos diante do Universitário de Santa Maria. Jogo válido pela categoria juvenil. Atletas com no máximo 19 anos. Daqui a pouquinho vai ter jogo do adulto, né? Esta é apenas a preliminar. Você acompanhando na Bitcom TV. Farrapos 24, Universitário 5 é o placar da partida. Estamos no segundo tempo. Tá aí dada a saída, né? Ele jogou a bola bem profundo já numa tentativa de ganhar campo, ganhar território, né, Gia? São táticas diferentes de saída, né? Você pode tentar ganhar campo, você pode tentar disputar essa bola para ficar com a posse. É interessante dizer que, e essa é uma regra um pouquinho complicadinha do rugby, mas você consegue ver que no campo tem algumas linhas, né? Tem a linha de meio de campo, tem uma linha tracejada que a gente chama de linha de 10, tem mais uma linha contínua que é a linha dos 22 metros. Quando um jogador defensor, no caso do Farrapos agora, recebe essa bola dentro da linha dos 22 metros, se ele chuta a bola para a lateral, lá para frente, a lateral será cobrada no local onde a bola saiu. Se por acaso esse jogador recebe a bola fora da linha dos 22 metros e ele chuta lá para frente, a lateral é cobrada no local do chute. Então tem essa coisa de tática. Às vezes você chutar muito profundo na saída de jogo, pode ser legal porque você ganha campo, mas você dá a chance do time adversário chutar de volta e fazer com que você perca campo na verdade, né? Então é uma escolha difícil, é uma escolha estratégica e depende bastante do que o time treinou, do que o time está disposto a fazer no campo, né? Muito bem, aí ele marcou uma infração. Ele marcou um penal contra o Farrapos, pelo que eu consegui notar daqui, por um offside do jogador do Farrapos durante a disputa do ruck. Quando ocorre um tackle, né, um tackle, ou quando por algum acaso a bola está no chão e se forma um ruck sobre ela, que é uma disputa de força também, se gera uma linha de impedimento no jogo. Essa linha de impedimento faz com que os jogadores não possam ultrapassar uma linha imaginária que é o pé do último homem da sua equipe que está disputando o ruck. No caso aqui, o árbitro viu que o jogador do Farrapos estava à frente dessa linha de impedimento, quando a bola saiu do ruck e acabou marcando um penal contra eles. Mais uma paralisação, o atleta do Universitário acabou
se lesionando no lance anterior. O juiz parou o cronômetro. André, está sendo atendido ali o atleta do Universitário. Parece que ele caiu com o pé um pouco preso ali, parece uma torção de tornozelo. No rugby, as lesões mais comuns são de tornozelo, joelho e ombro. É o que o jogador de rugby mais... as lesões mais comuns. Por quê? Porque é onde a gente tem muito impacto, né? O ombro por causa do tackle, né? Porque está sempre em impacto com outros jogadores, e o joelho e o tornozelo porque o jogador está sempre caindo, está sempre sendo derrubado, então tem essas torções. Se o pé está muito firme no chão, pode acabar torcendo um joelho, torcendo um tornozelo, é o que mais acontece. E aí, vamos voltar ao jogo agora. O árbitro marcou um penal contra o Farrapos por um tacle alto. No rugby, um jogador pode ser tacleado se ele é o portador da bola. Então eu só posso derrubar o jogador que tem a bola em mãos, eu não posso fazer carga sobre outros jogadores. Essa é uma diferença com o futebol americano também, onde você pode fazer carga em outros jogadores. Mas além disso, no rugby você não pode fazer carga em um jogador acima da linha dos ombros. Isso é o chamado tacle alto. Por quê? Porque é perigoso, pode gerar um machucado, pode gerar uma lesão. Então, quando isso acontece, o árbitro marca um penal contra a equipe que acabou cometendo essa infração. Foi o caso agora. No futebol americano, eles usam proteção, né? No rosto, ou não é obrigatório? Como é que funciona? No futebol americano é obrigatório o uso do capacete, né? E é obrigatório o uso de algumas armaduras, né? Que eles têm de plástico. Sim. Eu não tenho exatos quais são os obrigatórios e quais são os permitidos. Eu não saberia dizer isso. Mas isso é justamente porque eles têm uma permissividade maior no tipo de contato, né? Então, como o contato pode ser feito de diversas formas... tacle alto no futebol americano. Exatamente. Como o contato é um pouquinho mais permissivo, é necessário que os jogadores tenham essa proteção maior. Como no rugby a gente não tem proteção, tem uma série de atitudes que são proibidas na hora de fazer carga com o adversário. E que foi a penalidade que o juiz marcou antes, então, o tacle alto, né? O tacle alto, que é o tacle acima da linha do ombro, ou acima da linha do peito, né? Certo. Esses são os detalhes do rugby na transmissão da Bitcom TV, trazidos pelo presidente da Federação Gaúcha de Rugby, o Jean Brestot, que é o nosso convidado especial, vai estar conosco ao longo das próximas transmissões. Você acompanhando hoje a primeira rodada, o jogo entre Farrapos, aqui de Bento Gonçalves, e o Universitário de Santa Maria. 24-5 para o Farrapos. Olha aí. Vai avançando bem aí o jogador do Universitário, camisa 22. Uma pena, André, uma pena. O jogador do Universitário teve uma disparada muito bonita e no último momento ele tentou correr mais para o meio do campo. Guilherme Lovato, 22, quase conseguiu o try, hein? E ele tinha a chance de fazer o try, só que ele foi um pouquinho ambicioso demais e acabou dando a chance do defensor do Farrapos chegar nele. Na sequência, o árbitro marcou um penal. Interessante dizer isso. Por que o árbitro marcou esse penal? O jogador do Santa Maria, ele foi tacleado, ele foi levado ao solo por um adversário. Quando isso acontece, o jogador tacleado, ele é obrigado a soltar a bola. Ele é obrigado a liberar a bola para que os outros jogadores disputem ela. E ele não o fez. Ele manteve a posse de bola e levantou. Tá aí o try agora de Bento Gonçalves, marcado pelo camisa 9, o Felipe, aliás, o Matheus, né? Camisa 9 é o Matheus de Almeida, garoto aqui do Farrapos. Conseguiu mais um try para a equipe de Bento Gonçalves, que com isso chega ao seu 29º ponto, 29-5. E agora tem o chute de bonificação a equipe de Bento. Quem vai bater é o camisa 12. Camisa 12 do time de Bento. Vai lá o Murilo, que já fez pontuação hoje, né? O Murilo vai para o chute. 29-5. E pode chegar então a 31 pontos o Farrapos. Vamos acompanhar. Converteu 31-5 para o Farrapos contra o Universitário. Jean.
É mais ou menos o esperado, né, André? A gente esperava um domínio do Farrapos, né? Um clube que tem mais estrutura, começou há mais tempo, mas, como eu disse antes, o Santa Maria não está fazendo um papel ruim, não. O Santa Maria, principalmente nesse segundo tempo, teve chance de marcar pontos, chegou bem, tem se defendido bem, então é uma... Eu ia dizer uma surpresa, mas não é uma surpresa, é uma situação bem positiva e a gente fica feliz que o Santa Maria está mostrando uma boa competitividade. Por falar em Santa Maria, se me permite aqui, eu vou mandar um abraço para o Antônio Medeiros, conselheiro, parte do Conselho Administrativo da Federação Gaúcha de Rugby e também diretor do Santa Maria aqui, que mandou uma mensagem dizendo que está vendo o jogo pela Bitcom TV também. Legal. Muito importante aí, pessoal participando da nossa transmissão. Eu repito, ontem tivemos aí um evento na sede da Bitcom em Caxias do Sul, assinatura do contrato da Bitcom com a Federação Gaúcha de Rugby. Pelos próximos 5 anos, a Bitcom TV levará as imagens do Campeonato Gaúcho de Rugby para o mundo todo via internet. Você acompanhando a primeira rodada do Campeonato Estadual, jogo aqui no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, uma tarde de sábado nublada, mas é um clima ideal, né? Uma temperatura amena na faixa dos 24 graus, céu nublado, praticamente sem vento, tá mormaço, né? Ali no campo tá bem, tá quente, né? Tá mormaço, mas tá um clima ideal para o início do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho vai ter o jogo do adulto entre Farrapos e Universitário de Santa Maria. O Farrapos é o atual campeão e o Universitário estreando na primeira divisão neste ano. O jogo que você acompanha agora é válido pelo juvenil. Atletas entre 16 e 19 anos, o Farrapos vai vencendo por 31-5. Estamos na segunda etapa. É a Bitcom TV no Campeonato Gaúcho de Rugby. Disputa pela posse de bola. O time do Farrapos não permite, né, o avanço do Universitário. Tem uma marcação muito firme o time aqui de Bento. São jogadores experientes, André, apesar da idade, né, mas são jogadores que já disputam jogos bem competitivos há algum tempo. Só estão abusando um pouquinho do tacle alto. Tivemos mais um agora, né? O árbitro marcou mais um tacle alto por parte do time do Farrapos, que acabou sendo penalizado aí com um pênalti contra eles. Acho que menos até. E aí ele marcou o que, Gê? A gente teve mais um pênalti durante a disputa de um huck. O jogador do Farrapos, pelo sinal que o árbitro fez, ele mergulhou durante a disputa do huck. O jogador, quando vai disputar o huck, ele tem que estar sob seus pés. Aí consegue mais um try, o time de Bento, marcado pelo camisa 8, o Guilherme Bandeira. Disparou bem aqui pela esquerda o Guilherme e conseguiu o try. 36-5 para o Farrapos. Daqui a pouquinho tem o jogo adulto, essa é a preliminar, categoria juvenil. Farrapos vai vencendo o Universitário de Santa Maria por 36-5. Agora vai para o chute de bonificação. Um chute mais difícil agora, André. Vamos ver como é que ele se sai. O ângulo já não é tão favorável. Vai novamente o camisa 12, o Murilo Bonesso, para o chute.
36-5 o jogo para a equipe do Farrapos. Belo chute, hein? 38-5. Converteu o chute de bonificação o Murilo. 38-5 para o Farrapos diante do Universitário de Santa Maria. Universitário que vai estreando esse ano na primeira divisão. Time de Santa Maria. E o Farrapos é o atual campeão gaúcho. Aliás, como destacou o Jean no início da transmissão, são 7 títulos seguidos do Farrapos, que busca o octacampeonato neste ano. Vamos falar um pouquinho mais de regra, André? Então, o que aconteceu agora? O jogador de Santa Maria foi fazer o kickoff e a bola não passou da linha das 10. Num kickoff, após uma pontuação ou no início de jogo, o jogador que vai chutar, a bola precisa passar essa linha tracejada, que é a linha que a gente chama de 10, a linha dos 10 metros. Quando ela não passa, o time receptor, né, o time que receberia a bola, tem a opção ou de pedir para que se chute novamente, ou de fazer um scrum no meio do campo, sendo que a posse é do time que não cometeu a infração. Muito bem, explicando aí as regras do rugby, o Jean Bristotti, presidente da Federação Gaúcha, convidado especial da Bitcom TV para a transmissão deste sábado, quando acontece a primeira rodada do estadual. Aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Estádio da Montanha, jogam Farrapos e Universitário. Farrapos tentando mais um try, não conseguiu. E lá em Porto Alegre jogam hoje Charrua e SC Rugby, time de Caxias do Sul. Charrua da capital e o SC Rugby de Caxias. Parece cãibra lá com o atleta do Farrapos. O camisa 23 deu uma arrancada bonita buscando o try, não conseguiu. E sentiu cãibras lá o Guilherme. O rugby é um esporte que exige bastante fisicamente, André. E começa a chegar no finalzinho do jogo, assim, o pessoal começa a cansar, né? A perna começa a ficar mais pesada e as câimbras acontecem, é natural. Requer um preparo físico, acredito, muito bem trabalhado, né? O ritmo de treinamentos durante a semana aí dos atletas deve ser intenso. O pessoal, que bela jogada do Cristiano. Santa Maria tentou afastar a jogada porque estava muito perto do in-goal, tentou afastar com um chute e o Cristiano Pimel, número 8 do Farrapos, conseguiu aí um bloqueio e já caiu com a bola dentro do in-goal. Belo try do Farrapos. Belo try do Farrapos. E com isso a gente encerra o jogo. Vitória do Farrapos por... Vai ter o chute ainda? Tem o chute, André, tem o chute. Sempre que há um try, tem que haver o chute. 43-5. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem que haver o chute não, né? Ao direito ao chute. O clube, o time que faz o try, se não quiser chutar aos postes, pode não chutar. Sim. No rugby de 15 jogadores para cada lado, não faz muito sentido. Mas às vezes... Quando a gente está acompanhando o Sevens Aside, que é a modalidade que foi para a Olimpíadas, por exemplo, e um time está muito atrás no placar, às vezes eles optam por não fazer o chute para tentar ter a bola em jogo mais tempo e tentar fazer mais tries a fim de chegar no placar do adversário, né? Interessante, né, esse aspecto. Acabou desperdiçando aí o chute o jogador de Bento Gonçalves, o jogador do Farrapos. Mas não fez muita diferença, né? Uma vez que o marcador já estava tranquilo, 43-5. Caiu. Ok. Já sabiam? Os jogadores se cumprimentando. Parece Você acompanhou a partida válida pelo Campeonato Gaúcho de Rugby, categoria juvenil, até 19 anos. Vitória do Farrapos de Bento Gonçalves. Talvez seja com o cara lá. Por 43-5 sobre o Universitário na casa dele, de Santa Maria. Acabou de me mandar. Jean, sua análise final aí da partida, 43-5 para o Farrapos.
Ficou dentro do esperado? Foi boa a atuação do Universitário? Como é que tu viu esse primeiro jogo? Eu acho que ficou dentro do esperado, André. O placar do rugby, às vezes, eu não vou dizer que o placar é mentiroso, mas o placar, às vezes, ele fica um pouquinho elástico por detalhes, né? O Universitário fez um bom jogo, defendeu bem, mas falta experiência e às vezes você acaba deixando um buraco, deixando um espaço que o adversário faz um try que poderia ser evitado. Isso faz parte de ser um clube novo, faz parte de estar começando agora na primeira divisão, faz parte de estar disputando a primeira vez o Campeonato Gaúcho Juvenil. Mas eu achei muito interessante a apresentação do M19 do Universitário e achei que teve capacidade de competir com o Farrapos, o que não era algo fácil, afinal de contas eles começaram há muito menos tempo. Agora vamos então à participação da Tamara Ludwig. Tamara, com quem que você está aí no gramado do Estádio da Montanha, Tamara? Pois é, André, está aqui ao meu lado o Daniel, ele que é o técnico, o presidente e também o médico do time de Santa Maria. Daniel, o que faltou nesse jogo, hein? A gurizada é o primeiro jogo de muitos ali, né? Então falta um pouquinho de experiência, falta um pouquinho de tempo de campo mesmo, né? Eles muito bem treinados, têm um preparo físico muito bom, né? Tanto correram o jogo inteiro, mas realmente falta um pouquinho da técnica dentro de campo, né? Aquele jogo mesmo, né? Então é isso que a gente quer desenvolver com essa gurizada, né? Para em 2, 3 anos eles estarem no topo do rugby. Mas o segundo tempo já foi um pouquinho melhor do que o primeiro, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aí já começaram a pegar um pouquinho mais essa corrida, esse passe de bola, administrar um pouquinho também a bola, ficar um pouco mais com a bola, né? E principalmente defender melhor, taclear um pouquinho melhor o time do Farrapos. Então isso leva ao segundo tempo ser um pouco mais bonito de se ver. Tá certo, obrigada, boa sorte para vocês. Obrigado. E daqui a pouquinho eu converso com o Javier, ele que é o técnico do Farrapos, que saiu ganhando nesse primeiro jogo. Com você, André. Tá certo, Tamara Ludwig, conversando então com a atleta da equipe de Santa Maria, o Universitário estreando neste ano na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Acabou perdendo por 43-5 o time juvenil da equipe de Santa Maria para o Farrapos de Bento Gonçalves. Foi a partida preliminar para o jogo que vai começar dentro de instantes entre Farrapos e Universitário aí na categoria adulta, né? O Farrapos, que vai fazendo sua estreia neste ano, é o atual campeão gaúcho, vem de 7 títulos seguidos e busca o octacampeonato na edição deste ano do Campeonato Gaúcho de Rugby. « 43-5. 0. 43-0. Muito bem, o placar então tá equivocado lá, né? Eu inclusive estava falando no primeiro tempo 0, aí o pessoal botou 5 lá no placar. Foi pelo placar. 43-0, então retificando a informação para você. 43-0 foi o placar do jogo entre Farrapos e Universitário de Santa Maria. Mas no caso aí quem nos enganou foi o marcador do placar, né? Porque botaram um 5 e a gente foi atrás disso. Eu não, particularmente não lembrava mesmo de algum ponto do Universitário. Tamara, com quem você está aí no gramado do Estádio da Montanha, Tamara? Pois é, André, Farrapos que saiu ganhando nesse primeiro jogo de 43-0. Javier, foi um bom resultado para vocês, né? Sim, primeira coisa, boa tarde a todos. Muito obrigado às pessoas que vieram hoje a nos acompanhar. Muito obrigado a vocês, o trabalho que estão fazendo. Acho uma coisa sensacional para o rugby gaúcho, para o rugby de Brasil. Muito obrigado por isso, dou os parabéns também. Em relação ao jogo, hoje a gente vem trabalhando difícil e muito durante meses, quando começou o ano. Então era um resultado que a gente procura sempre quando entrar em campo. Ainda temos muitas coisas a melhorar, precisamos melhorar em vários aspectos do jogo, mas eu acho que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando da mesma forma, né, para continuar dando o melhor para esse campeonato gaúcho, para o rugby brasileiro. E o que vem por aí? O que a gente pode esperar dos próximos jogos aí do Farrapos? Vocês já saem como favoritos ou ainda não?
A gente não gosta de se chamar favorito, a gente gosta de se chamar que somos um grupo que trabalha duro e faz tudo para que as coisas dêem certo dentro do campo. Temos compromissos importantes, temos agora, começou o Gaúcho, começa agora o Brasil Semi semana que vem, Liga Sul, Super 8, são campeonatos que vão ser teoricamente pegados, difíceis, com exigência muito grande, desde a parte física e da parte técnica. A gente se preparou muito, vamos entrar cada resultado para ganhar, então vamos dar nosso melhor. Tá certo, boa sorte para vocês, Javier. Obrigada. Vamos agora ao próximo jogo, que é Santa Maria e Farrapos, categoria adulta. André, é com você. Tá certo, Tamara, você acompanhando as entrevistas com os atletas do Farrapos e do Universitário. O jogo pela categoria juvenil até 19 anos, que terminou há pouco, então com o placar de 43-0 para o Farrapos contra o Universitário. Daqui a pouquinho vai começar o jogo da categoria adulta. É a partida principal da tarde de hoje entre Farrapos e Universitário de Santa Maria. Pela manhã nós tivemos o jogo da intermédia, placar de 56-5 para o Farrapos. Agora no juvenil, o Farrapos venceu por 43-0. E agora então o principal jogo da tarde do adulto. Dentro de instantes você acompanha na Bitcom TV, Farrapos e Universitário de Santa Maria. É a Bitcom TV falando ao vivo do Estádio da Montanha em Bento Gonçalves com o Campeonato Gaúcho de Rugby.